Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos na tua presença gloriosa nesta manhã, Senhor, que tu tem nos dado, Pai amado, mais um dia de vida. Te louvamos pelo dom da vida, Senhor. Pai de amor e de bondade, te louvamos pela noite de paz que nos deste, para repouso, e te louvamos por este dia. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, ser conosco, nos fortalece de maneira especial. Entendemos, Senhor, que tudo está no teu controle. Possamos compreender que tudo, Senhor, está dentro, ó Pai amado, da tua vontade sobre as nossas vidas. Estamos aqui para cumprir o teu propósito, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, mas faz-nos compreender que o propósito teu é melhor do que a nossa vontade. Estenda as tuas mãos sobre cada um de nós, abra nossa mente, nossa compreensão, para entender a tua palavra. Eu quero falar conosco nesta manhã, que possamos reter, Senhor, guardar conosco, e possamos colocar em prática tudo aquilo que é para ser colocado. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento e nos dá a interpretação da palavra, nos dá a inspiração na mesma. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler do 18 até o 21. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando o tamborim e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Então, nós estamos aqui diante da história de Miriam, a irmã de Moisés, aquela menina, na época era acredito eu que era uma adolescente. Quando aconteceu tudo, que a Joquebede escondeu Moisés, mas depois precisou colocá-lo em um barquinho de junco, perfumado, para que as águas não pudessem entrar para afetar a criança. Miriam era aquela menina que estava ali a observar, vendo o que ia acontecer com seu irmão. O título da nossa mensagem hoje é Miriam, a mulher que cantou a liberdade. Ela cantou, louvou a Deus pela liberdade, porque o Senhor tinha libertado. Aí então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O Senhor triunfou gloriosamente, porque se não fosse a mão poderosa, a mão boa de Deus, jamais o povo de Israel teria saído do Egito. Primeiro ponto, a mulher que cuidou do propósito. Ela cuidou do propósito. Por quê? Porque Deus tinha propósito na vida de Moisés. Então, ela estava ali cuidando. A mãe dela simplesmente colocou o bebê, Moisés, naquele cestinho, colocou no rio Nilo, e ela ficou cuidando, olhando até onde aquela barquinha ia, o que ia acontecer com aquela criança. Ela ficou a observar. Então, ela estava cuidando do propósito. E o propósito de Deus era levantar Moisés como libertador do povo de Israel do Egito. Antes de ser profetisa e líder, Miriam foi uma menina atenta e corajosa, lá no Egito. Quando o rei ordenou a morte dos meninos hebreus, sua mãe, Joquebede, colocou o pequeno Moisés num cesto de junco e colocou sobre o rio Nilo. E a Bíblia diz que sua irmã ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 2, versículo 4. Aquela menina não estava apenas curiosa, ela estava vigiando o propósito de Deus.
Mesmo sem entender tudo, Miriam sentia no coração que aquele bebê carregava algo especial, uma promessa do céu. Por isso aqui nós entendemos que nós nascemos com propósito. Moisés ter nascido naquele tempo, Joquebede ter escondido ele, e nesse tempo, e ele ter sido colocado naquela barquinha de junco. Veja só, tudo isso estava guardado pelo propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito já traçado na vida de Moisés. Quando a filha de Faraó encontrou Moisés, Miriam se aproximou com sabedoria e ofereceu ajuda, conectando sua própria mãe à história da libertação. Ela foi instrumento de Deus para preservar a vida daquele que seria o libertador de Israel. Veja só, Miriam foi uma peça fundamental na vida de Moisés e no propósito de Deus para com ele, pois ela trouxe a própria mãe para ser a ama de leite de Moisés. Ali a mãe tinha a oportunidade de dar leite a Moisés e também de ensinar a ele o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus. Ela foi instrumento usada pelo Senhor, justamente para poder dar continuidade àquele propósito e guardá-lo e prepará-lo para, no tempo certo, ele ser aquela pessoa que iria libertar o povo de Israel, que estava no Egito. Muitas vezes Deus nos chama para vigiar o que ele está formando. Talvez seja um sonho, um ministério, uma promessa, ou até alguém que Deus colocou sob os seus cuidados. Mesmo quando tudo parece frágil, seja fiel na intercessão e vigilância, pois o que Deus está gerando hoje será libertador amanhã. Então, nós precisamos, às vezes acontece algo conosco, e Deus nos coloca alguém nas nossas mãos para a gente cuidar, para a gente vigiar, para a gente poder ensinar, instruir. E nós não sabemos, às vezes olhamos assim e dizemos, mas que benefício terei? Mas nós não sabemos que nós ali estamos também trabalhando dentro de um propósito de alguém, do propósito de Deus na vida de alguém. Nós precisamos, a cada dia, ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Que possamos ser fiéis na intercessão. Não posso fazer muito, mas eu posso interceder, orar e até jejuar por esta pessoa, para que Deus faça uma mudança, um trabalhar diferente, sabendo que tudo acontece dentro do propósito de Deus. Nós podemos ver no segundo ponto a profetisa que louvou ao Senhor. Miriam era esta profetisa. Anos depois, o povo atravessa o Mar Vermelho, as águas se abrem, o inimigo é derrotado e a escravidão finalmente fica para trás. E é Miriam que pega o tamborim e começa a cantar, agradecendo a Deus pela libertação, agradecendo a Deus por estar ali em liberdade. Cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Ele triunfou. Então, entendemos que quem tirou o povo do Egito, a mão forte de Deus. Moisés era apenas aquele que ia conduzir o povo para sair dali do Egito. E instruir o povo como deveria fazer. E levar até Faraó a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Mas ele foi esse instrumento que Deus usou, porque já tinha nascido com este propósito. Aquela menina que vigiou à beira do rio, agora dança à beira da vitória. Ela foi do cesto do Nilo ao tamborim da liberdade. Ela ficou observando do cesto, agora ela já estava ali cantando ao Senhor, dançando e tocando o seu tamborim alegremente, porque Deus havia dado vitória ao seu povo, liberdade. Miriam se levanta como uma profetisa e o seu louvor contagia todas as mulheres. A adoração dela não é apenas música, é testemunho de libertação. Ela testemunhou todo o acontecimento. Desde quando aquela criança pequena, bebê,
escondida pela sua mãe, e depois colocada no cesto no rio Nilo, até a mão da filha de Faraó. Depois trouxe a mãe de Moisés para ser a ama de leite de Moisés e poder ensinar toda a trajetória da história do povo de Deus, do povo dos hebreus. Então, é muito interessante quando alguém faz parte da história de alguém. E Miriam é uma dessas pessoas. Ela fez parte dessa história, da história da libertação. Não que ela não teve seus altos e baixos, não que ela não teve seus deslizes, ela teve sim seus deslizes. Mas, mesmo assim, Deus tem propósito. Ele é aquele que age, nos levanta dos deslizes e cumpre o seu propósito em nossas vidas. Então, mulheres curadas e libertas transformam a dor em adoração. Quando reconhecemos o agir de Deus em nossa caminhada, nossos cânticos se tornam cura para outras mulheres. Seu louvor pode inspirar alguém cansada, ferida ou sem esperança se levantar novamente. Veja só, a nossa responsabilidade como pessoa, como serva de Deus, como cristã, é muito grande, porque todos olham para nós. Todos olham a nossa maneira de ser, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de louvar ao Senhor, e nós não podemos fraquejar em nenhum momento. Nós precisamos ser firmes, porque o Senhor é aquele que tem nos dotado desta qualidade para inspirar e ajudar outros a caminhar neste caminho. E as pessoas serem conduzidas com amor, com carinho, com dedicação, com devoção, com vontade, e possamos engrandecer ao Senhor pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas, nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. O terceiro ponto diz o seguinte: a mulher que foi corrigida por Deus. Não é porque Miriam era profetisa que ela não estava sujeita a errar, sujeita a pecar, sujeita a falhar. Mas ela falhou. Mas a história de Miriam também tem um momento de queda. Em Números capítulo 12, ela e Arão murmuraram contra Moisés. Ela que antes vigiava o propósito, agora criticava o instrumento que Deus escolheu. Veja só, nem as pessoas, por mais que olhem, por mais que estejam perto, a gente às vezes cai, muitas vezes, no erro de criticar alguém. Aquela pessoa que muitas vezes a gente próprio ajudou, a gente muitas vezes pode acontecer isso conosco. Nós devemos ter vigilância, simplesmente isso. A consequência vem, Miriam, atingida por lepra, é afastada do arraial. Foi um tempo de isolamento, de silêncio e de reflexão. Nós sabemos que naquele tempo, as pessoas que tinham lepra eram afastadas do meio da sua família e do meio das pessoas, porque a lepra é contagiante. Então, ela ficou isolada. O Senhor a isolou, deixou-la no silêncio. Ela estava ali no silêncio de Deus para refletir o que estava fazendo. Se Moisés estava fazendo algo errado, Deus era o único que poderia corrigi-lo, porque ele estava dentro do propósito do Senhor. Então, mas foi também o tempo de misericórdia e de intercessão. Moisés ora por ela e o Senhor a restaura. Veja só, depois que ela se encontra leprosa, o propósito agora vai orar por ela, Deus vai atender a oração e vai curar Miriam. E ali tira todas as dúvidas de Miriam ou as incertezas de Miriam em relação a Moisés. Mesmo pessoas usadas por Deus podem errar. A correção de Deus não é rejeição, é prova de amor e cuidado. Deus corrige para curar, ensina para restaurar. E quando reconhecemos nossas falhas, a graça nos envolve novamente. O importante é reconhecer que errou, é reconhecer que falhou. Mas tem pessoas que, quando a gente vai falar alguma coisa, você falhou nisso, as pessoas colocam um bico do tamanho de uma tromba, fica com raiva, indignada, revoltada, e diz: também não vou mais ali, também não vou fazer mais nada. Fica com raiva. Isso é uma ação de uma pessoa imatura. Isto é ação de uma pessoa indisciplinada.
de uma pessoa que, na verdade, acha que sabe já tudo. Nós precisamos ter humildade para receber a correção de alguém. Nós precisamos ter humildade para poder estar debaixo da autoridade de alguém, e que essa autoridade possa ser algo benéfico na minha vida. Nós precisamos compreender isso. Nem todos que são usados por Deus estão certos 100%. Às vezes falha, às vezes erra, às vezes desliza. Né? Então, é uma lição para nós. A mulher restaurada e lembrada. Miriam, que está no 4º ponto. Anos mais tarde, em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, Deus diz: Eu te fiz subir da terra do Egito e enviei diante de Moisés e Arão e Miriam. Veja que lindo. Mesmo depois de tudo, Deus não apagou o nome de Miriam. Ela a lembra como parte essencial da libertação de Israel. Deus não risca da história quem errou. Ele reescreve com graça e perdão. Miriam foi restaurada e lembrada como mulher de fé, profetisa e adoradora. Então, nossos deslizes não nos afastam de Deus. O importante é tão somente nós pedirmos perdão, reconhecer os nossos erros, voltar realmente para o Senhor. Ele é aquele que nos perdoa, nos ama, nos abraça e coloca realmente de novo a sua graça sobre nós e o seu perdão. A restauração é o selo da graça. Talvez você tenha errado, falhado demais, ou duvidado, ou se distanciado, mas Deus continua dizendo: eu ainda tenho o teu nome na minha história. Eu ainda tenho o seu nome gravado na palma da minha mão, porque o Senhor é aquele que tem nos gravado. Quando a gente erra e a gente se esquece dele, ele apaga, fica apenas quase apagado. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, nós pedimos perdão a ele, ele reacende aquele nome que está simplesmente, só levemente apagado. Ele quer ver de nós uma atitude de reconhecimento. Reconheço que errei, reconheço que pequei, volto-me a ti, peço perdão, sou abraçada novamente, amada pelo Senhor. Ele é aquele que devolve a sua graça sobre nós. E todas as promessas que ele nos fez, elas não caem por terra, elas são cumpridas no tempo do Senhor. Nós precisamos a cada dia entender que cada história da nossa vida e cada deslize está registrado. E cada momento que levantamos também está registrado. Nós precisamos compreender isso. Tudo que a gente faz, tudo que acontece conosco, todas as nossas ações, as nossas atitudes, erradas ou certas, estão registradas diante do Senhor. Concluímos com isso que Miriam foi uma mulher completa, corajosa, adoradora, profetisa, mas também humana. E a parte de errar, a parte de deslizar, a parte, muitas vezes, de pecar, é a nossa humanidade. Nós não podemos, mas eu já aceitei Jesus, agora eu vou tirar a minha humanidade. Não temos condições de fazer isso. Continuamos com ela, com a nossa humanidade. Ela nos ensina que a caminhada com Deus é feita de vigilância, de louvor, de humildade, de restauração. E o mesmo Deus que a levantou, curou e honrou, também quer fazer isso conosco, com cada uma de nós. Talvez hoje seja o dia de pegar novamente o seu tamborim e cantar o cântico da liberdade. Porque o Senhor é aquele que está no controle. Cantai ao Senhor porque Ele é glorioso, Ele triunfa. Ele é aquele que triunfa e é aquele que fica feliz nas nossas conquistas. Que possamos louvar ao Senhor, independentemente da situação. Se está boa, se não está, se conseguir aquilo que queria ou não, eu preciso já louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, engrandecer a Ele antes da conquista. E o que é isso? Isso é fé. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Então, quando eu começo a agradecer ao Senhor por aquilo que pedi, e eu já agradeço ao Senhor como se já tivesse recebido, isso é fé. Você já está acreditando que o Senhor é aquele que te dará a vitória completa.
que conquistará aquilo que você quer conquistar. Então, isso você já está agradecendo pelos olhos da fé. Você não espera receber para agradecer. Você agradece antes. Você já louva ele antes. Veja só. Miriam, quando ela pegou o tamborim, ela não tinha ainda chegado ainda do outro lado do mar. Ela ainda estava na travessia, mas ela já estava agradecendo ao Senhor pela vitória da liberdade. Nós precisamos ser assim, agradecidas ao Senhor, entendendo que somos humanas, mesmo assim falhamos. Muitas pessoas estão escondidas atrás da religiosidade. Acha que não, que agora está acima de tudo e de todos. E não é assim. Nós estamos sujeitos ainda a errar, a pecar, a falhar, a deslizar, pois ainda estamos na terra e ainda estamos na nossa humanidade. Só a pessoa que não precisa mais pensar sobre isso são aquelas que já partiram, porque a palavra do Senhor diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, vai acontecer tudo aquilo que nós plantamos aqui, que nós fizemos aqui, vai seguir conosco. E lá do outro lado servirá para nós como um testemunho do que fizemos aqui. Se realmente erramos e reconhecemos o nosso erro, voltamos realmente para o Senhor, pedimos perdão, ou perdão a Ele, perdão a quem machucamos, a quem ferimos, isso verdadeiramente conta no mundo espiritual. Ao livro das crônicas, que tudo está registrado. Todos os nossos feitos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que agimos. Miriam, mesmo sendo profetisa, mulher de Deus, mas ela não, de maneira alguma, ela não estava isenta de errar. E ela errou. Mas que Deus continue nos abençoando, que Deus continue agindo em nossas vidas, que Deus continue nos fortalecendo a cada momento, entendendo que Deus está no controle das nossas vidas e que tudo na nossa vida acontece para a honra e a glória do nome do Senhor. Espero que nós, nesta manhã, tenhamos aprendido com Miriam. Miriam era corajosa, era adoradora, profetisa, mas ela também era humana. Então, ela era tudo isso, fazia tudo isso, era usada por Deus, mas teve um momento que ela deslizou e precisou que Moisés orasse por ela. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã e que possamos também sermos corajosas e, quando errarmos, reconhecer o nosso erro, reconhecer que erramos e voltar atrás, reconhecer que o Senhor é aquele que perdoa e precisamos verdadeiramente aprender com Miriam. Ela não era perfeita, ela era humana, mas era usada por Deus, como também nós. O Senhor também quer nos usar para ganhar vidas, para poder, assim, fazer algo grandioso na sua obra. Que o Senhor continue nos abençoando e que fica esta mensagem para todas nós nesta manhã radiante, nesta manhã gloriosa. E escutamos já o hino da Aline Barros, né, que fala sobre a vitória no deserto. E nós vamos ficar com esse louvor e nós vamos orar concluindo a missão desse louvor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na tua presença, agradecida, Senhor, a ti por esta palavra. Que possamos a cada dia, Senhor, ser agradecida a ti por tudo. E cumpra-se em nós o teu querer e a tua vontade. Que possamos entender que falhamos. Mas entendemos também que tu és aquele que nos perdoa, que tu estás conosco, age de maneira gloriosa. Nos dê um dia de vitória, uma semana abençoada. E que possamos a todo momento louvar o teu nome. E que o mar da vida possa se abrir diante de nós. E nós possamos conquistar a nossa liberdade, a nossa vitória em ti, porque tu és poderoso. Age de maneira especial, ó Pai. Nós estamos te pedindo, em nome de Jesus. Amém.